Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Myron Marques, do Instituto Federal Goiano, Campus Ceres. E hoje nós vamos para mais uma aula de magnetismo, na verdade de eletromagnetismo, em que a gente vai entender mais uma aplicação da lei de Lorentz. A gente viu na aula passada, né, que se a gente tivesse um ímã, né, tal qual está descrito na figura, as linhas de campo de indução magnética estão deixando o polo, né, o polo norte e indo para o polo sul. Se uma carga estivesse viajando, né, atravessando esse campo perpendicularmente, ela sofreria uma força para fora do ímã, certo? E essa força, ela tem uma magnitude conhecida, né? Lembra da lei de Lorentz? E essa força é porque carga em movimento na presença de campo magnético sofre força. Só que agora, ao invés de deixar uma carga sozinha navegar por aqui, eu vou passar um fio com corrente elétrica dentro desse ímã, né, nessa região dentro do campo de indução magnética. Então, a gente vai colocar um fio aqui dentro. Imagina que tem uma bateria, né? Essa bateria vai fazer uma corrente positiva, navegar pelo fio. Apesar de estar pontilhado aqui, você considere que é o fio, tá? Quando essa corrente passar por aqui, certo? Para voltar para a bateria, o que vai acontecer? A gente vai ter carga em movimento, certo? Não tem carga em movimento aqui? Se tem carga em movimento, essas cargas vão sofrer uma força. E essa força ela vai ser proporcional ao tamanho do fio que está imerso nesse campo magnético, certo? Então, lembra que quando a carga vinha, nesse mesmo sentido que está aqui a corrente, ela sofria uma força para fora? É o que vai acontecer. Se a gente soltar esse fio e permitir uma articulação aqui, né, nessas juntas, quando o fio for percorrido pela corrente elétrica, ele vai sofrer uma força aqui para fora. Ora, é o mesmo esquema. Se a gente tinha uma carga que se movimentava nessa direção aqui, perpendicular ao campo magnético, ela sofreu uma força para a direita. Se eu tiver várias cargas, essas várias cargas vão sofrer uma força para a direita. Só que agora a gente tem cargas percorrendo um fio, né? Então, na verdade, essa porção do fio vai sofrer essa força. E a direção e o sentido dessas forças? Ora, é o mesmo esquema, né? De quando a gente tinha a carga sozinha. Só que a carga sozinha, a gente tinha uma velocidade associada a ela, né? Como a gente tem uma corrente, a gente tem várias cargas com velocidade associada a ela, certo? Antes a gente viu que a direção e o sentido, tá? Entenda isso aqui como direção e sentido, né? A força era dada pelo produto vetorial da velocidade vezes a indução magnética. E naturalmente f, por ser o produto vetorial entre dois vetores, era um vetor tal que ele era perpendicular ao mesmo tempo em relação à velocidade e em relação ao campo, ao vetor de indução magnética. O que vai mudar? Em vez de agora a gente ter uma carga sozinha viajando com velocidade v, nós vamos ter um movimento de carga associado a uma corrente elétrica. Então a gente vai ter várias cargas. Por isso que é o fio, toda aquela porção do fio que está imerso no campo que vai sofrer a força, certo? Ora, então agora a gente vai ter uma força no fio que vai ter a direção e o sentido da velocidade de arraste desses elétrons. Equivale à mesma coisa, só que aqui esse Vzinho, vocês lembram, é um versor. Aqui era um vetor. Então tinha um módulo, que é o módulo da velocidade, 5 metros por segundo, direção e sentido. Agora o versor ele só tem direção e sentido. Então esse versor ele dá a direção e o sentido da corrente elétrica, certo? Então a gente vai acabar usando de novo, né? É o sentido, é a direção e sentido da velocidade da carga, tá? Ou seja, da corrente elétrica. A gente vai usar de novo a mesma regrinha da mão direita. Vai fazer o quê? Os dedos vão acompanhar, os 4 dedos, né, tirando o polegar, vão acompanhar a direção da corrente, o sentido da corrente, e você vai fechar a mão no sentido de encontrar B. Então, o seu polegar, então esses dedos aqui, quando eles estavam, deixa eu marcar aqui. Então,
esses dedos aqui, quando eles estavam esticados, né, eles estavam seguindo a direção da corrente, tá? E aí eu fecho na direção do campo magnético. A mão fecha. Então o seu dedo indicador vai dar a direção e sentido da força magnética que o fio sofre. Bom, então a gente já sabe dizer qual que é a direção e sentido da força, né, que um fio percorrido por uma corrente que tem uma direção e sentido num campo magnético vai sofrer, certo? Agora, vamos tentar calcular a intensidade. Suponha o seguinte, a gente tem essas linhas de campo magnético que estão aqui no plano, tá? E elas estão indo da direita para a esquerda. Nesse campo magnético, eu insiro um fio, uma porção de fio, certo? De cobre, que seja, vai ser percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Esse pedaço de fio no qual eu estou interessado tem comprimento L, certo? E como você pode ver, esse pedaço de fio está fazendo um ângulo θ com a direção do campo magnético. Então, ó, a gente tem a corrente que está indo nesse sentido, certo? E as linhas de campo, né, de indução magnética estão indo nesse sentido. As duas fazem um certo ângulo θ, tá? Naturalmente, se a gente fizer a regra da mão direita, os dedos vão acompanhar a corrente e acompanham a corrente e encontram as linhas de campo magnético, certo? Então, o seu polegar vai estar na direção desse vetor verde, né? Que é a nossa força, tá? Obviamente, como ela é oriunda de um produto vetorial, essa força ela é tão perpendicular, ela é perpendicular em relação ao campo magnético. Olha a linha azul de campo magnético. Ela é perpendicular ao campo magnético e também é perpendicular à direção e sentido da corrente, né? Ou seja, a direção e sentido da velocidade com que as cargas percorrem aqui, nesse fio, que é a corrente elétrica. Beleza? A gente lembra, né, lá da lei de Lorentz, que a força que uma carga Q, né? Lembra que aqui é uma carga Q, tá? Aquela carguinha solta no campo, na linha de campo magnético. A força que uma carga Q sofre é QVB seno de θ. Esse é o módulo em que θ é o ângulo entre Q, entre V e B, certo? Mas a gente sabe que velocidade, né, lá da cinemática, velocidade é ΔS sobre ΔT. Se a gente olhar bem essa figura, certo? Quando a corrente está percorrendo esse pedaço de fio, né, a gente tem uma quantidade de carga entrando aqui e saindo aqui. Mas para sair, ela percorre essa distância ΔS. Essa distância ΔS aqui, em particular nesse desenho, eu chamei de quê? De L. Então, o ΔS é o próprio L. Vamos olhar isso com mais cuidado. Ora, né, isso aqui eu só copiei a parte anterior. Essa aqui é a lei de Lorentz, certo? Aqui é a lei de Lorentz. A gente sabe que V é ΔS sobre ΔT, mas ΔS é o tamanho daquele pedaço de fio que está lá. Se a gente substituir isso nessa equação, a gente vai ter F, né, é igual a Q. No lugar de velocidade, eu vou colocar o quê? ΔS sobre ΔT. P seno de θ continua, certo? Aí o que eu faço agora? Eu sei que o ΔS é L. Né? O percurso dos elétrons ali naquele pedaço de fio é L. Então, ΔS é L. Tá certo? Não mudou nada. ΔS é L. Agora, eu sei que Q sobre ΔT, se eu juntar esses dois, certo? Se eu juntar Q com ΔT, carga por unidade de tempo, por definição, né? Lembra? Qual que é a definição de corrente elétrica? É a quantidade de carga que passa no intervalo de tempo. Certo? Então, carga por unidade de tempo vai ser a própria corrente elétrica. Certo? Vai ser a própria corrente elétrica. Então, a força que esse pedaço de fio sofre depende da corrente que percorre ele, depende do seu comprimento, do campo magnético externo no qual ele se inseriu e do seno do ângulo entre o campo magnético e a corrente, certo?
Lembra, era o ângulo entre o campo magnético e a velocidade? Olha essa equação aqui em cima, certo? Agora a velocidade é o quê? É substituída por I. Então, essa é a intensidade da força sofrida por um pedaço de fio de comprimento L, percorrido por uma corrente I, num campo magnético externo B, sendo θ o ângulo entre a direção da corrente e o campo magnético, certo? Ora, se a gente olhar bem aqui, a gente sabe que a direção e o sentido é o mesmo daquela força de Lorentz. A gente tem a direção em que as cargas elétricas estão indo, certo? Os dedos vão na direção que a carga está indo, giram para encontrar o campo magnético, o polegar vai dar a direção da força, tá certo? Então agora vamos fazer um exercício para ver se a gente aprendeu direitinho. Ó, esse exercício fala o seguinte, ó. Um condutor de comprimento 2 metros, então a gente já tem aqui, ó, o comprimento dele, 2 metros, é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Esse condutor está situado em um campo magnético uniforme de intensidade 0,05 teslas, tá anotado, conforme a figura ao lado, né? Então você tem aqui as linhas de campo magnético que estão da esquerda para a direita nesse plano, e o fio está numa direção aqui, né? Meio, não é uma direção, está saindo um pouco do plano também, mas de tal forma que a corrente e as linhas de campo magnético fazem o quê? 30 graus. Tá? A gente sabe que qual é a direção, o sentido e a intensidade da força magnética que atua no condutor. Bom, a intensidade é claro, né? É B, campo magnético, corrente, comprimento do fio sendo o ângulo. O pessoal chama isso aqui de Bill seno de θ, né? Bill seno de θ. A força magnética vai ser o que então? Campo magnético, a corrente, o comprimento do fio, seno do ângulo. Se a gente juntar isso aqui tudo, a gente vai ver que essa porção de fio de 2 metros só sofre meio newton de força. Qual que é a direção e qual que é o sentido? Se a gente levar a mão no sentido, né, da corrente elétrica e encontrar B, ó, a gente leva aqui e encontra B, vai ver que o campo magnético vai estar nessa direção aqui, ó, certo? Ó, BB, nessa direção aqui perpendicular tanto ao fio quanto a linha as linhas de campo magnético, certo? Tranquilo? Olha aqui, ó, IB. Se fizer I vetor B, ó, vai dar um vetor aqui perpendicular aos dois. Lembra que ele não está nesse plano aqui, não. B e I estão nesse plano. Esse aqui está inclinado aqui, também saindo desse papel, desse plano branco aqui que a gente está. Tá? É importante você ter um pouco de visão na hora de fazer isso daí. Um segundo exercício, fala o seguinte, ó. Um segmento de condutor reto e horizontal, tendo comprimento L. Então, o comprimento dele é L, tá aqui anotado, certo? Massa 40 gramas. Se a massa é 40 gramas, é 10 a menos 3 kg, certo? Percorrido por uma corrente I de 5 amperes, tá anotado aqui 5 amperes, apresenta-se em equilíbrio sobre as ações exclusivas da gravidade e de um campo magnético B conforme a figura. Então, ó, imagina que você tem um campo magnético, né, que está entrando aqui no plano do papel, e você tem um fio horizontal que está sendo percorrido por uma corrente. Esse fio tem comprimento L. Aí falou aqui, ó, apresenta-se em equilíbrio sobre as ações exclusivas da gravidade e do campo magnético. Então ele está parado. Significa que o peso que ele está sofrendo é igualzinho à força magnética que ele está sofrendo para cima, certo? Calcule o módulo do campo magnético e determine o sentido da corrente I. Né? Então a gente sabe que a força magnética tem que ser igual ao peso, senão não vai rolar o equilíbrio. A gente já sabe que a direção da corrente, eu não sei se ela está para cá ou não sei se ela está para cá. Mas de qualquer forma, essa direção com essa direção que entra no plano, elas são o quê? São perpendiculares.
Então, o seno de θ já automaticamente aqui, né? O θ, vamos anotar aqui, ó, o θ vai ser 0. Ou não sei, o θ vai ser o quê? 180. Tanto faz, o seno por esses dois casos é 0, porque está perpendicular. Então, ó, para que haja equilíbrio, a força magnética tem que ser igual ao peso da barra. A força magnética é bio seno de θ, mas a gente sabe que o seno de θ vai ser 1. Então, bio seno de θ é 1. Eu falei que ia ser 0, é 1, tá? É igual a massa vezes a gravidade, que é a força-peso. A gente não tem o campo, tem a corrente, tem o comprimento do fio, tem a massa do fio e tem a aceleração da gravidade. Se a gente isolar o B aqui, ó, para que isso ocorra, esse pedaço de fio esteja em equilíbrio gravitacional com a força magnética, esse campo magnético tem que ser de 0,04 teslas. Agora, qual que é o sentido da corrente? A gente sabe que a força magnética vai ter que ser para onde? Para cima, certo? Então, se a força foi para cima, põe seu dedão para cima e faz um movimento para encontrar B. Se você fizer isso daí, põe seu dedão para cima, fecha a mão, porque você já encontrou B, entrando no plano. Então, sua mão só podia ter saído, ó, sua mão estava retinha, se a sua corrente, vou até mudar de cor, a sua corrente estava nesse sentido, certo? Então, o sentido da corrente é da direita para a esquerda, certo? Então é isso daí por hoje, pessoal. Boa sorte. Dúvidas, fórum de dúvida. Aguardo o nosso na próxima. Hoje, né? Nós temos um chat tira dúvidas à noite. Até breve. Tchau, tchau.